Olá, Rede Municipal de Cariacica. Eu sou o Wagner Zanon, professor da Rede Municipal, mestre de cerimônia da Prefeitura. Estamos aqui no Dever em Casa na TV. Peço licença para tirar a máscara. Estamos aqui no distanciamento seguro e seguindo os protocolos, começando mais um Roda de Conversa, um programa da Rede Municipal de Ensino de Cariacica que traz assuntos importantes da educação e também para debater com as famílias. E hoje aqui conosco no estúdio, doutora Patrícia Neves, juíza titular da Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, que vai conversar conosco hoje sobre a chegada do Núcleo de Práticas Restaurativas do Tribunal de Justiça, agora atuando em Cariacica, para mediar os conflitos, porque aonde tem ser humano, tem conflito. Mas ela vai conversar mais sobre isso conosco. Antes disso, JR, nosso secretário de Educação, também aqui no estúdio do Roda de Conversa. Sejam todos bem-vindos, mas vamos conhecer rapidinho a doutora Patrícia Neves, que gentilmente atendeu o nosso pedido e está aqui conosco para falar sobre as práticas restaurativas que está chegando agora na rede municipal. Doutora Patrícia, que bom tê-la aqui. Como é que vai, Wagner? Foi muito bom estar aqui com você hoje e com o meu secretário querido, JR. É um prazer estar em Cariacica, porque apesar de Vila Velha ter sido um município pioneiro, foi iniciado na Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, Cariacica foi um dos primeiros que aderiu, e aderiu quando ainda não secretário aqui, o JR, mas que convidou os colegas dos municípios da Grande Vitória, então também é um dos responsáveis por ter chegado aqui. Então, um prazer muito grande estar aqui, participar dessa roda de conversa hoje com vocês, e também peço permissão, até para se tornar mais claro, para retirar a máscara, já que nós estamos numa distância segura, né, para a gente poder conversar. Mas eu agradeço realmente o convite para estar aqui. Muito bem. Doutora Patrícia também tira a máscara, seguindo todos os protocolos. Estamos aqui graças à Lei 6.207, de 31 de agosto de 2021, que implementa as técnicas de justiça restaurativa no ambiente escolar da Rede Municipal de Educação aqui do nosso município de Cariacica, não é, JR? Seja bem-vindo. Primeiro, muito bom poder estar recebendo a minha amiga, né, a doutora Patrícia, né, Wagner sempre nos ajudando aqui nos eventos da educação. É um dia muito simbólico para nós, né, importante para o município de Cariacica. Eu falo que ultrapassa a barreira da escola, porque as práticas elas têm uma potência muito grande. Ela chega na essência do ser humano, né, doutora? E faz uma transformação muito grande na escola, mas também nos alunos que levam isso para suas famílias. Então isso é muito importante. Eu acredito que num tempo tão complexo como o de pandemia, a gente vai avançar muito em Cariacica por meio dessa lei, né, o qual a gente fica muito feliz ao nosso prefeito e à Câmara de Vereadores por terem aprovado e o nosso prefeito ter sancionado, né, e com toda a atenção necessária para as nossas crianças. Também vou pedir licença para poder retirar a máscara, né, para a gente poder continuar a nossa conversa. Isso, para facilitar a nossa comunicação, mais uma vez, registramos que estamos aqui numa distância segura e protocolar, seguindo todos os cuidados, a equipe reduzida aqui também no estúdio dos canais Dever em Casa na TV da Rede Municipal. Doutora Patrícia, nós estamos para Cariacica e para mais 15 municípios da região noroeste do estado, um acordo firmado recentemente, né, JR, entre a Prefeitura de Cariacica, a Secretaria de Educação e o Dever em Casa na TV, que é um canal, são os canais pioneiros 8.2, 8.3 e 8.4 da rede municipal. Então essa nossa roda de conversa está chegando também no noroeste do estado e para a nossa cidade de Cariacica. Viva, doutora Patrícia, vamos direto ao ponto. O que são as práticas de justiças restaurativas? O que é esse Círculo da Paz que vai chegar na nossa rede municipal? Que vai chegar não, que já chegou na nossa rede municipal de ensino. Já chegou. Vocês aqui em Cariacica não só têm o que nós chamamos de facilitadores de círculos de diálogo, vocês têm mediadores escolares também e vocês já têm instrutores, porque foi um projeto, há um acordo de cooperação assinado com a Prefeitura de Cariacica, como com outras prefeituras. Recapitulando rapidamente, o CNJ inicia todo um processo de mediação judicial no Brasil e depois de justiça restaurativa. Vila Velha, através da minha vara, eu era facilitadora, era a única juíza facilitadora no estado, nós iniciamos esse projeto. Como o JR brinca assim, sempre eram 3 folhinhas que eu apresentei a ele e ele imediatamente aceitou. Então, fomos e contamos assim com a colaboração de todos, a adesão de todos. Por quê? Então, vamos dizer o que são essas técnicas que vocês já utilizam aqui em Cariacica, que tomara que continuem utilizando e que se propaguem ondas pelo município e por outros municípios.
Nós vivemos em conflitos diários. Conflito de mãe com filho, porque briga para tomar banho, para escovar o dente, para ir para a escola, para estudar. São conflitos, a gente nem se dá conta disso. Nós podemos ter todo tipo de conflito e sobrevivemos a eles todos os dias. Mas existem técnicas para quem lida com os conflitos que não são familiares, com as pessoas que não são queridas, que não são caras, com quem a gente lida e tem intimidade, em que a gente aprende a lidar mais facilmente e solucionar mais facilmente e prevenir situações de conflito. E tudo parte da linguagem, né? A linguagem é o que nos une no mundo todo. Tudo parte da linguagem, como falar e principalmente como ouvir. E essas técnicas, e são ferramentas muito importantes, são técnicas que são ensinadas, e hoje vocês, volto a dizer, tem instrutores no município de Cariacica, e eu me coloco à disposição, até porque, Wagner, eu era juíza titular da Vara da Infância, eu estou aposentada para aposentadoria. Neste momento, eu posso até ajudar mais vocês, porque sou instrutora, me coloco já à disposição de todos. Nós já queremos, né? Nós já queremos. E o que isso acontece quando as pessoas falam é mágico, quem se envolve nisso? O que acontece? A gente não ouve. A gente vai ouvindo as pessoas já pensando no que a gente vai responder, ou no que a gente vai aconselhar, ou o que a gente vai dizer que não gosta, ou que a gente não está satisfeito. E aí, nesse momento, quando a gente aprende práticas restaurativas, comunicação não violenta, nesse momento nós aprendemos a respirar fundo e ouvir de verdade. É o que a gente chama de empatia. Eu não quero dizer que eu tenho que concordar com o que o outro está me falando, que eu tenho que aceitar o que o outro está falando, mas eu tenho que aprender a ouvir e a respeitar. E é aí que está a mágica. Um exemplo muito prático. JR era administração e eu judiciário. Quantas vezes ele teve que tomar atitudes na administração e eu tive que rever judicialmente em processos, mas nós nos ouvíamos e isso se desenvolveu uma relação de respeito, de carinho e de amizade. Então, nada mais ensina do que o ser humano ser humano novamente. É não ter o trabalho de tentar ficar racionalizando o que falar. É ouvir e, muitas vezes, simplesmente calar. Porque, muitas vezes, a gente percebe que as pessoas não querem uma resposta da gente, elas simplesmente querem quem nos ouça. E essas técnicas que estão previstas hoje na Lei de Diretriz e Base da Educação, dos objetivos é a criação de uma cultura de paz. Então, Cariacica, com essa lei, já dá cumprimento à lei federal, né, para expandir isso nas escolas do município, também cumpre um dos princípios. Nesse momento também, a gente se dispõe a ajudar a capacitar os próprios adolescentes, e a mágica acontece com eles porque eles percebem que eles podem ser ouvidos com respeito. E eles aprendem a ouvir com respeito. E, reciprocamente, nós, independente das nossas idades, das nossas profissões, a gente aprende a se olhar nos olhos e estar num espaço seguro de fala, porque tudo que se fala é confidencial, num espaço seguro de oitiva. E eu convido todos, vocês têm muitos profissionais, nós também, acredito que todos os municípios que já aderiram ajudam nisso, a conhecerem através da prática de círculos, através de facilitações de comunicação não violenta. Eu acho que se todos, quando participarem, vão perceber como é essencial. Tão importante o que a doutora Patrícia falou, porque hoje a gente já... aquilo que você falou, a gente vai escutando o outro, já querendo já responder logo, é papo, não é? É uma coisa assim tão rápida, até pelo esse avanço da tecnologia, de tudo ser rápido, de estar no celular, no computador. E a escola, doutora Patrícia e JR, lugares de pessoas que pensam diferente, de uma diversidade muito grande. E o núcleo é tão importante nesse meio educacional para resolver os conflitos, para prevenir um conflito, para mediar, não é isso? E para propagar, para multiplicar, né? Eu me recordo, e eu acho que a gente tem que levar as experiências que a gente teve para as pessoas não terem que errar, como nós erramos no início, que já possam seguir. Eu me recordo, conversei com o JR à época, que os professores me questionaram, sim, a senhora quer ensinar uma coisa para a gente ter mais trabalho? Porque os professores são sobrecarregados, não só pedagogicamente, porque a lei assim o exige, né? São várias coisas que têm que cumprir, mas emocionalmente, porque eles estão em contato com vidas, com quem eles se importam, de que muitas pessoas acreditam, são funcionários públicos, só cumprem horário. Não, eles conhecem as histórias, as famílias dos seus alunos, eles torcem pelo sucesso, eles sofrem pelas derrotas.
pelas perdas. Então, quando os professores me questionaram isso, eu falei, não, a gente não aprende a ferramenta para colocar no calendário escolar, parar horas, ou acrescentar horas para fazer isso. A gente utiliza as técnicas que a gente aprendeu para fazer o que a gente faz diariamente, porque eles gerem conflito diariamente, né? De uma forma leve, que eles não somatizem, também não adoeçam com aquela série de dores e de traumas e de violências que eles se deparam. Então, na verdade, as técnicas que hoje o município de Cariacica vai oferecer através dessa lei é para tornar mais suave a convivência de todos, mais respeitosa, que é o que a gente realmente deseja que aconteça. Que pode ainda, né, JR, melhorar as questões da indisciplina, dos relacionamentos na escola, como eu disse anteriormente, que às vezes é tão difícil, né? Realmente, Wagner, assim, o bom de tudo isso é que a gente consegue garantir a sinergia entre as ações da justiça restaurativa, das técnicas, né, com a aprendizagem. O que a gente quer, assim, a utilidade máxima de qualquer escola é que o seu aluno aprenda, né? Então, assim, você tem o exercício da sua profissão sendo, de fato, executado com êxito quando você tem o seu aluno aprendendo. Mas, para aprender, várias ações precisam acontecer. Inclusive, gerir esses ambientes conflituosos de uma maneira ordeira, de uma maneira dialogada, que os professores consigam administrar essas técnicas para poder favorecer a aprendizagem. É isso que a gente quer. Infelizmente, Cariacica é um município que tem um grande índice de evasão escolar. E muitos alunos evadidos são evadidos porque não conseguiram administrar seus sentimentos, né? E isso é importante, que a gente consiga olhar, observar, e eu não tenho dúvidas de que uma das ações para o combate à evasão escolar vai ser a implementação, em sua essência, de cada artigo da nossa legislação aqui no município. E a gente vai fazer isso, vai fazer com muita qualidade, uma parceria que a gente já aceita da doutora Patrícia para estar conosco, e a gente vai e quer ser, e utilizar inclusive os nossos canais para poder chegar no mais profundo ambiente de Cariacica, chegar em todos os lares de Cariacica, chegar com muita assertividade para poder fazer a transformação global, né, da nossa rede. Eu tenho certeza que os nossos professores vão se apropriar muito dessa ferramenta que a gente vai disponibilizar com muito carinho, né? Eu acho que fala muito isso, né? É uma lei, mas antes da lei tem muito carinho envolvido. Eu acho que isso aí que vai fazer com que a gente tenha, nesse ambiente tão difícil que é esse ambiente de pandemia que a gente vive, por qual a gente já passou, o ano passado foi um ano muito complexo, né? Mas esse ano que a gente começa a voltar com as atividades presenciais nas escolas, e a gente busca os nossos alunos de uma forma tão intensa, né, pelo buscativo e tudo mais, mas ele precisa estar na escola, né, de uma forma em que ele se sinta ouvido, né, e possa falar, né? Você mesmo falou, nossa rede é diversa, né, nós temos vários perfis de estudantes e eles precisam ser efetivamente ouvidos, né? Os alunos pequenininhos talvez não consigam se expressar da melhor maneira possível, mas a gente consegue, por meio da tecnologia, por tantas ferramentas que a gente está conseguindo disponibilizar na nossa rede de ensino, ouvir as famílias, né? Porque nós estamos gerindo muitos conflitos de pais e mães nas nossas unidades escolares, nos pequenos, e a gente está, então é o pai e a mãe que a gente precisa trabalhar para que a gente possa ter, né, uma atenção mais específica para as nossas crianças menores também. Bacana, eu conheço um pouco do trabalho das práticas de justiça restaurativa de outro município, doutora Patrícia, e eu um dia vi um círculo de paz, uma reunião, e eu percebo que as pessoas saem assim, parece que desabafaram, né? Que se libertaram. Vejo vi alunos, professores, pais, saem chorando. Aquele aluno que a gente via que o relacionamento dele não era fácil, ele sai assim um pouco transformado. É isso mesmo, não é? Mexe mesmo, como o Jota falou, com essa parte afetiva. Mexe, porque por princípio são técnicas diferentes, a comunicação não violenta e as práticas restaurativas, mas por princípio existe a ordem da fala.
né? O que se pede é que, enquanto uma pessoa está falando, a outra pessoa não vai falar. É exatamente a questão de falar com respeito e ouvir com respeito. E à medida que vai circulando a fala, que a gente faz em círculos, e por que círculo? Porque círculo, nós estamos aqui em semicírculo. Quando nós falamos em círculo, nós nos olhamos nos olhos, né? A gente é capaz de se reconhecer também através do olhar, o que é muito importante. E no processo circular, quando eu me calo e ouço o outro, quando eu ouço a história das pessoas, muitas vezes eu não preciso nem falar, porque eu me reconheço naquela história. E eu encontro alívio no alívio que a pessoa colocou. Então, o que vai nos unindo ali é a nossa humanidade. Nós temos pessoas com religiões diferentes, ideologias políticas diferentes, ideologias de filosofias de vida diferentes, mas que se reconhecem simplesmente seres humanos. Independente do que vão sair acreditando, falando, naquele momento, naquele espaço, eles se reconheceram como seres humanos iguais, porque o círculo traz uma horizontalidade. Nós somos todos iguais, todos temos o direito de falar e todos temos que ouvir com respeito. Que é esse princípio que você vai desenvolvendo sem impor, né? Porque o que a gente leva de afeto através dessas técnicas, ela não é por imposição e por dominação. Muito pelo contrário, a gente se depõe depõe as importâncias pessoais e fala com o outro como o outro. Como um igual a você, que de repente tem uma história de vida que pode te ensinar muito mais do que a sua teve. Quantos alunos novinhos têm uma história de vida que todos nós aqui nesse estúdio jamais vamos viver? Quando as pessoas relatam as suas dores, as suas experiências, a gente é capaz de se reconhecer ou de se solidarizar com a dor do outro. E é aí que a gente fala. A gente não pode dizer que são técnicas mágicas, mas é aí que a mágica acontece. É quando você se reconhece realmente humano. E com as crianças pequenas, a gente faz através de brinquedos, né? A gente já fez círculos, professores da rede fizeram círculo também com surdo-mudo, através de libras. Eles foram capazes de fazer, com população de rua, sentado na calçada, no meio da rua, com as famílias, nas igrejas. Então, assim, são técnicas para existirem para os seres humanos, né? E a gente... Vocês muito mais do que eu, sabem que a pandemia está trazendo uma série de problemas de saúde mental. Então, nada também como os profissionais da área de educação, o corpo administrativo das escolas, poder se sentar também, não fazer só pelo outro, pelo público, mas eles também terem espaços seguros de afeto, de apoio, para ultrapassar esse período que está sendo tão desafiador e tão difícil, né? Espaços de acolhida, de atenção para os nossos educadores. E, doutora Patrícia, vamos falar na prática agora. A justiça, as práticas restaurativas, os círculos de construção da paz, ele começa como na escola? Com a formação para os professores, um círculo primeiro para os professores, ou já começa com os alunos? É o ensino fundamental 2, que é mais atuante, os círculos de construção da paz? Qual é o público-alvo na escola? Na escola, na verdade, quando a gente iniciou, e nós pactuamos isso em Vila Velha desde o início, JR e eu, a gente não entra na casa das pessoas sem pedir permissão às pessoas, a gente tem que ser respeitoso. Então, nós perguntamos primeiro aos diretores numa reunião e depois convidamos coordenadores, professores, a participarem de círculos conosco para conhecerem e aí nos dizerem se queriam participar ou não, porque também é voluntário, né? Existe muita gente que vai aprender, que não vai estar num momento bom, emocional para aplicar, mas que vai levar, como nosso secretário disse, para casa, para sua família, e muitas vezes você não tendo problema no seu espaço familiar, na sua vizinhança, já leva paz. Então, seria para iniciar com os professores, depois a gente pode fazer através dos conselhos de escola, círculos, com os alunos, e os adolescentes estão aptos a aprender. Eles estão aptos, né? Quantas formaturas nós fomos de meninos pequenininhos, que a gente não imaginava, como mediadores. Lógico que eles têm o amparo de adultos, porque vão ouvir histórias difíceis muitas vezes, e nós não podemos jogar essa responsabilidade sobre eles, mas eles têm capacidade, são extremamente responsáveis também. Mas a gente inicia pelo corpo docente, porque é respeitoso, porque é a casa das pessoas, né? A gente inicia por eles. Então, que bacana, eu tenho certeza que a rede municipal vai aderir sim na JR, esse trabalho que está chegando agora com as práticas restaurativas. Temos um corpo docente, doutora Patrícia, muito engajado, nossos gestores, nossos professores na JR, nas 14 regiões da cidade. Como eu disse anteriormente, a cidade é uma diversidade muito grande, temos aqui
56% do território de Cariacica na área rural, ainda uma deficiência ainda de muitas décadas de infraestrutura ainda que não é adequada, né? Mas a prefeitura tem trabalhado muito para devolver e resgatar essa dignidade às pessoas, mas eu tenho certeza que as escolas estão prontas para receber esse projeto, esse programa maravilhoso, né? Eu tenho certeza. Eu acho que a nossa meta é iniciar, sim, com os professores, com os coordenadores, os diretores de escola. Alguns participaram, né, de algumas rodas ainda lá em Vila Velha, né? E aqui também a gente tem trazido para a rede, mas eu entendo que a gente precisa chegar neles para que a gente possa chegar aos nossos alunos adolescentes. Nós temos a nossa meta, e faz parte do nosso plano de governo, inclusive, resgatar os grêmios estudantis, doutora, né? Então, imagina resgatar os grêmios e garantir que os membros, né, os coordenadores dos grêmios estudantis possam praticar essas mediações dentro da escola, né? Porque a escola, como você mesmo iniciou o programa hoje, vai falando que de fato são pessoas, e pessoas geram conflitos por si só, né? Pequenos conflitos, grandes conflitos, mas geram conflitos. E os grêmios, eles terão sim uma atenção muito específica, né, na implantação, né, ao longo do ano que vem, obviamente, depois que os nossos professores e coordenadores tenham sido os primeiros a iniciar todo esse processo. Então a gente está trabalhando, está se organizando para isso, né? E lembrando, a lei entra em vigor na data da sua publicação, então a gente já está caminhando para 31 de agosto. Para a gente estruturar de forma muito bacana, né? Agradecer, e você falou um pouco sobre a questão de autoestima, né, de Cariacica. Eu acho que a gente está conseguindo trazer isso de volta, doutora. Assim, essa nova gestão tem uma característica de resgatar essa estima. História, eu acho que isso é a valorização da história da cidade, valorização dos ambientes, né, turísticos da cidade. E a gente consegue perceber uma ambiência muito favorável para práticas tão inovadoras quanto essa, assim, importantes, e que não virão com resistências, né? Muito pelo contrário, as pessoas precisam desse afago sentimental, podemos dizer assim. Isso é importante. E a prefeitura, ela tem, por meio da lei, sobretudo, demonstrando na prática essa atenção que a gente quer dar aos nossos professores, né? As questões socioemocionais já estão na BNCC, né, desde 2016, e a gente tem feito um trabalho muito intenso na nossa organização curricular, em que as questões socioemocionais têm um destaque, tem uma transversalidade entre as disciplinas. E as práticas, como a doutora falou, trabalham a humanidade, né? É um dos conceitos, né? Do socioemocional, né? Das habilidades socioemocionais que são previstas, essa questão da empatia, né? A empatia, ela é o carro-chefe das habilidades socioemocionais previstas na BNCC. E a gente vai conseguir, assim, dar concretude isso dentro da nossa rede, né? E acredito que sim, vamos fazer um trabalho muito potente, né, na aplicação da lei na sala de aula, né? Ou pelo menos nos atores que fazem a sala de aula rodar. Esse roda de conversa aqui é uma grande formação para os nossos professores, pedagogos, diretores da rede de Cariacica, dos 15 municípios da região noroeste que nos acompanham, que vão poder assistir quantas vezes quiserem depois pelas plataformas oficiais, essa grande formação, essa grande aula aqui sobre a chegada das práticas restaurativas na rede municipal de Cariacica. Eu vi, doutora Patrícia, que as práticas de justiça restaurativa e os círculos de construção da paz, JR, trabalham, permeiam antes que o conflito aconteça, quando aconteceu e também com a vítima, né? Quando acontece uma situação que já gerou aquele conflito. A gente tem, dentro da justiça restaurativa, a gente divide em técnicas diferentes. A gente tem a mediação vítima-agressor, que geralmente a gente vê em alguns programas americanos, está usada na criminal realmente, né, a vítima e agressor. Nós temos a questão dos círculos de diálogo, que são levados na comunidade, que aí são preventivos, é aquele momento que as pessoas conversam e que estabelecem uma possibilidade de diálogo, ao invés de um brigar com o outro e entender que existem outras formas. Isso é possível, porque no IASES, por exemplo, hoje nós temos vários, até adolescentes que já foram capacitados como facilitadores, muitos profissionais, não só pelo tribunal, mas
pelo TRDSOME, e hoje solucionam os conflitos antes que aconteçam. E nós temos também aquela situação dos conflitivos, porque essas técnicas, elas têm como objetivo, quando há um conflito, quando há um crime, quando há um dano, em dar voz à vítima, que é exatamente essa diferença que se faz do que seria a justiça realmente. A vítima tem voz de dizer como ela se sente, como aquilo modificou a vida dela, como ela gostaria que deixasse de modificar, mas também a comunidade. Então nós temos pilares que são muito importantes nessas práticas. E a vítima e a comunidade que foi atingida também por aquele dano, porque você imagine um bairro que é um bairro tranquilo. Quando dizem como a comunidade é atingida, é um bairro tranquilo. De repente alguém invade o quintal e furta alguma coisa da casa da pessoa. Não foi só a vítima que teve um bem furtado que se sentiu atingido. A comunidade que tinha uma sensação de segurança deixa de ter. Então, nesses processos restaurativos, não só a vítima pode falar, como também a comunidade que se viu atingida de alguma forma. E é aí que você previne novos conflitos. É aí quando você dá voz a todos, porque no sistema de justiça, de qualquer lugar do mundo, o juiz, e essa é a minha função, a vítima é ouvida como uma testemunha, né? Ela é ouvida só naquele momento, e a palavra que se dá ao réu, que tem amplo direito de defesa. Nas práticas restaurativas, você inverte isso. Você só usa quando há um conflito, quando há um dano, quando há um crime. Primeiro, quando aquele que cometeu o dano se responsabiliza. Ele não pode dizer, eu não fiz isso, então ele não vai participar da técnica. Ele tem que assumir a sua responsabilidade e assumir a responsabilidade de alguma forma reparar o dano. Nem que seja um pedido de desculpa, se o dano foi um xingamento, uma coisa assim. Então é um processo inverso do que as pessoas pensam. Eles acham que é mais uma coisa, entre aspas, para passar a mão na cabeça de bandido. Não, ela é uma técnica onde, da forma conflitiva para solucionar conflitos, ela só é utilizada se o responsável se responsabilizar pelo ato e assumir a responsabilidade de restaurar aqueles danos que ele causou. Então, ela é até muito mais gravosa para... Né? E se ele disser, não, eu não quero participar, a gente pode trabalhar simplesmente a vítima, né, com os seus familiares, seus amigos, a violência e deixa o curso normal do processo com relação ao agressor. Entendi. E para deixar bem claro, doutora Patrícia, pode até me corrigir, JR também, os círculos de paz e a justiça restaurativa não vai chegar naquela escola, aquela escola é muito violenta. Não, é uma coisa assim, abrangente, não é? É uma metodologia nova, não é? Você pode usar de várias formas. Os círculos conflitivos, e aí, por exemplo, nós temos os círculos conflitivos. Várias varas já têm não só servidores, mas juízes que são facilitadores de justiça restaurativa. Já ofereço, apesar de estar em processo de aposentadoria, ainda falo em nome do Poder Judiciário, tem essa autorização do tribunal, do programa Reconstruir o Viver, com quem vocês assinaram o acordo, a gente continua auxiliando. Cariacica tem um Sejusc muito atuante, não só em mediação, mas também em oficina de parentalidade, também em justiça restaurativa. Quando houver realmente o processo judicial, o judiciário está se preparando. Mas existem situações em que você não vai tratar de conflito dentro da escola ou numa associação de moradores, por que não capacitar os presidentes de associações de moradores? Olha que bacana. Me coloco à disposição, já aposentada, para capacitar os alunos dos grêmios, já me coloco em todas as três técnicas. Tá gravado, não é bom, eu não vou poder recusar depois. Mas dizer assim, quando você cria um ambiente de humanidade, respeito e diálogo, você evita os conflitos. Porque as pessoas, elas não enxergam o outro como inimigo, porque elas já ouviram a dor do outro. Né? Muitas vezes você não sabe por que uma pessoa está sendo agressiva, mas ela é simplesmente a reprodução de uma violência que ela vem sofrendo ao longo da vida. Né? Quantas crianças e adolescentes nós são vítimas de violência em casa, ou são vítimas de bullying, ou sofreram algum trauma físico muito sério, ou vivem violências estruturais, geracionais, e eles reagem àquilo. O que a neurociência explica, a psicologia explica também essa reação. Então você cria uma ambiência de respeito. E é dessa forma que você pode prevenir os conflitos, quando você ensina para as pessoas que não é saindo no braço como eles saem, querendo pegar uma arma branca ou de fogo, que eles podem resolver de outra forma, que não traga consequências para a vida deles.
E nem é o objetivo da justiça restaurativa também chegar dessa forma nas escolas, na rede municipal. Não é esse aspecto, gente, é conversar, é ouvir, é entender, é parar para pensar, é olhar nos olhos, como a doutora Patrícia falou, é a comunicação não violenta, não é? São técnicas distintas. A comunicação não violenta é uma técnica magnífica até para você estar dando aula e tal. Mas dizer como é que isso acontece, imagina um juiz que passou a vida inteira julgando, né? A palavra final é minha. As pessoas vão lá, dão os seus argumentos e eu julgo. E num determinado momento, eu ter me capacitado e eu ter me sentado em círculo e deixar as pessoas solucionarem os seus conflitos e eu simplesmente homologo se eles forem legais, porque se forem contra a lei, eu não posso homologar. Mas como acontece? A gente é sensibilizado e vai se apaixonando por essa possibilidade de paz. E eu tenho aqui, por exemplo, 2 exemplos. O meu, que sempre fui juíza de cunho criminal, de uma série de coisas, que hoje tenho um prazer de estar sentada ouvindo as histórias das pessoas e compreendendo as razões, e o do secretário de Educação, que também foi sensibilizado e também se apaixonou pelas técnicas e lutou por elas para ter a lei municipal. Então, não foi imposto a nós, não é, JR? Nós fomos vendo os resultados na vida das pessoas e nos apaixonamos, né? Exatamente. Uma diferença muito significativa. A cada turma, né, que a gente via formada, principalmente os adolescentes, é claro que a gente gosta de todos, né, que conseguem terminar o curso, mas ver as turmas dos adolescentes e aquela transformação, aquela sinergia que existe entre a turma dele, na sala de aula, onde cada um está ali inserido, é uma transformação que a gente sabe que vai reverberar pelo resto da vida dele, sobre a trajetória escolar dele, sobre a personalidade dele. É isso que a gente quer. A gente quer resgatar os nossos alunos, a gente quer que os nossos alunos voltem, que eles queiram estar na escola, que eles entendam que a escola é um lugar de escuta, de uma escuta ativa, não é só para aprender português e matemática, vai muito além disso. Então é isso que a gente tem buscado, né? Todas as ações nossas, elas buscam uma sinergia entre os aspectos legais, os aspectos voltados para a aprendizagem, né? Todos eles. O que a gente quer, ao fim e ao cabo, é que o nosso aluno de Cariacica aprenda. Ele precisa aprender, ele precisa sair com condições de assimilar outros conteúdos, outras experiências e progredir e ter sucesso. É o que a gente quer. Né? Que a Constituição se cumpra, né, doutora? Né? Que tenham acesso, que permaneçam e que tenham sucesso na sua trajetória. Nós queremos preparar, a Rede Municipal de Cariacica vai conseguir preparar os nossos alunos de uma forma muito melhor como já no passado. Né? Nós estamos prontos para isso e eu não tenho dúvidas que a lei vem para nos dar mais possibilidades para os nossos professores. A comunicação não violenta é uma técnica fantástica. Quantas escolas estão em ambientes muito vulneráveis? Aí entra aquela questão que você falou da indisciplina, né, dos conflitos, mas os professores, muitos professores, eles são a válvula de escape dos alunos, sem a técnica, imagina com a técnica. Né? Então é isso que a gente quer fomentar mesmo, para que ele possa ter a confiança dos alunos, né? E às vezes o professor também, da mesma maneira que ele pode atrair, ele também pode expulsar o aluno. Ele atrai, mas também cria uma retração muito grande. Então a gente quer que todos sejam capacitados para que os nossos alunos tenham identidade com a escola, identidade com o professor e permaneçam na escola. A gente só consegue fazer intervenção na aprendizagem se o aluno está na escola. Né? Eu não consigo melhorar as condições de aprendizagem da rede se eu não mantenho esse menino na escola. Né? E é um objetivo maior da nossa rede, é reduzir os percentuais de evasão escolar para que a gente possa projetar melhores condições de aprendizagem na nossa rede. Que bacana. Doutora Patrícia, vamos falar para a nossa rede municipal, para os nossos professores, para os nossos alunos, famílias, quais são os benefícios dos círculos de construção da paz nas nossas unidades de ensino? O que isso vai trazer de benefício para nós, para essas comunidades? Primeiro, traz a formação da rede. É impressionante como as pessoas começam a se enxergar, inclusive das demais secretarias, e começam a dialogar e tem mais facilidade de acesso.
os pais se sentem mais à vontade, os professores se sentem menos pressionados e mais à vontade, até para mostrar a humanidade deles, a falibilidade deles, porque nós não podemos ter resposta para tudo na vida das pessoas. O que é importante é que você cria uma sensação de respeito e de acolhimento para todos. Tanto os profissionais que trabalham na escola, quanto as pessoas, a comunidade no entorno da escola e a comunidade escolar como um todo. E o que é engraçado, Wagner, é que quando os alunos saem, eles continuam se sentindo parte da comunidade escolar, eles continuam retornando para estar na escola onde eles tiveram essa capacitação. E se me permitem, eu acho que é uma questão de ser justa, né, que é para o que a população me pagou ao longo de 31 anos. Quando foi iniciado esse projeto aqui em Cariacica, ele poderia ser um projeto do secretário de Educação, em que ele se orgulhasse de ter implantado uma coisa que está prevista em lei, que está prevista na Agenda 2030 da ONU. Vocês estão dando também cumprimento à Agenda 2030 da ONU, ODS 16. Então, poderia ser uma coisa pessoal para ser usado pessoalmente. Nesse momento, o meu parceiro de justiça restaurativa se despiu de qualquer vaidade e, apesar de ser uma ação de governo, ele transformou numa ação de Estado. Então, eu gostaria de parabenizar, porque no momento que você institucionou, você foi capaz de mostrar para a população que eles podem acreditar nesses métodos, porque vai ter uma continuidade na vida das pessoas, independente de nós estarmos aqui ou não. E, às vezes, nós não estamos porque a gente se aposenta, como é o meu caso. Mas não é uma coisa que é pessoal, é uma coisa que é institucional. Eu queria realmente dar os parabéns a você, secretário, ao prefeito e à Câmara de Vereadores de Cariacica, porque eu acho lindo que não tenham tido a vaidade de serem os donos da ideia e vocês terem realmente cumprido o fim social, que é a pacificação. Bem, eu agradeço, né? Fico até emocionado, né, com as falas da senhora, porque realmente acredito que tem coisas que são para todos, né? A gente não pode se apropriar, muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa fazer com que a gente possa semear, né, usar o termo, que a gente possa semear as práticas de Cariacica para outros municípios. Nós estamos aqui com 15 municípios da região noroeste, né, do Espírito Santo, formalmente, mas a gente está chegando em 78 municípios agora. Então tem muita gente que está vendo, está nos vendo pelo YouTube também, né, e a gente, inclusive, pede para que vocês deixem seus comentários, né, lá no nosso chat, para também propagar, né, e replicar essa gravação, né, para outras redes, para outras pessoas, porque, de fato, quando a gente consegue ter essa ação institucionalizada no município, e é isso que a senhora falou, é uma ação que vai passar para outros mandatos, né? Não é o mandato do prefeito Euclério, não é a gestão do secretário José Roberto, mas é algo que vai fazer a transformação, vai trazer uma transformação cultural, um legado cultural, né, para a rede municipal de Cariacica. Então, assim, a gente fica muito feliz de poder estar contribuindo, conforme contribuímos lá em Vila Velha, né? Quando eu saí de Vila Velha, ainda não era lei, né, tornou-se lei depois, né, mas leva o nome da senhora, que é uma grande homenagem, justíssima homenagem. Eu que rendo aqui os nossos cumprimentos e agradecimentos, porque de fato começaram com 3 folhinhas, né, no final de tarde de sexta-feira, lá no prédio da Secretaria de Educação de Vila Velha. Que bacana! Gente, uma grande aula aqui, olha, o pessoal que está aqui nos bastidores, todo mundo assim, ó, atento, até o pessoal da técnica, todo mundo aprendendo muito aqui nesse semicírculo, né, doutora Patrícia? Aqui nos canais Dever em Casa, na TV da nossa rede municipal de Cariacica. Gente, estamos formalmente para 15 cidades, mas está chegando a 78, hein? De norte a sul, até lá em Guaçuí, na minha terra. Está chegando também, está chegando em Aimorés também. Ah, é? Está atravessando ali a divisa. Aí perto da minha terra, Colatina. Isso aí, então vamos, isso aí, que bacana. Doutora Patrícia, quase caminhando para os finalmente aqui do nosso Roda de Conversa, quais são as suas expectativas para a chegada das práticas de justiça restaurativa aqui em Cariacica? A expectativa é que as pessoas percebam que realmente faz uma mudança na gente, na comunidade que a gente está. Eu acho que o mais bacana também
as pessoas perceberem que essas técnicas elas foram criadas nos Estados Unidos e Austrália, né? A gente reproduz técnicas que foram criadas por profissionais, mas a gente perceber que eles sempre dizem, tanto na comunicação não violenta quanto na justiça restaurativa, que eles reescreveram aquilo que é da nossa ancestralidade. Então as pessoas não precisam nem ter medo de aprender. A gente se lembra do Rei Arthur, que estava na Távola Redonda, que está no imaginário de todo mundo. A gente lembra dos meninos brincando de roda de gude na rua até hoje, que sentam em círculo. A gente lembra quando a gente se senta em família para almoçar qualquer dia, não importa quantas pessoas e quem seja a nossa família, que a gente senta, mesmo que seja numa mesa quadrada, mas que a gente se olha no olho em algum momento. Então, a gente simplesmente está resgatando aquela tranquilidade que a gente tinha na ancestralidade, que os nossos indígenas usam até hoje em volta da fogueira, e os indígenas do mundo todo. Então, é simplesmente relembrar como nós éramos mais tranquilos, mais capazes de aprender, de ouvir, de falar com respeito. E eu tenho a expectativa, eu tenho muito carinho pelo município de Cariacica também. Trabalhei em muitos municípios do estado, né? E tenho muito carinho pelo município aqui. Eu tenho certeza que vai continuar sendo muito bem recebido, porque foi muito bem recebido. Nós já temos magníficos profissionais trabalhando nessa área aqui em Cariacica. E vai continuar sendo muito bem recebido, e quando chegar na comunidade também, através das lideranças, dos moradores comuns, dos profissionais de todas as áreas, eu tenho certeza que as pessoas vão ter um alívio de poder assumir publicamente. A gente não precisa ser raivoso em tudo. A gente a gente pode aprender ter o direito de ser afetuoso novamente. Que bacana. Gente, roda de conversa de hoje, recebendo a doutora Patrícia Neves, juíza da Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, titular dessa vara, quase 30 anos, ou mais de 30 anos, né? A gente não quer falar a idade, tá? Mas uma experiência vasta nessa área, e também pioneira no Espírito Santo nas práticas restaurativas, reconhecido pelo CNJ, o nosso Conselho Nacional de Justiça. E através da Lei 6.207, chega oficialmente à cidade de Cariacica, a nossa rede municipal de ensino. Doutora Patrícia, mais uma vez, muito obrigado pela presença em nossa cidade de Cariacica. Seja sempre bem-vinda e vai continuar nos ajudando, né, Jota? Com certeza, a gente quer agradecer muito, né? Eu tenho muito carinho, né, pela doutora Patrícia. Até antes, né, das práticas, né, como a senhora falava, das relações muito respeitosas, eu enquanto secretário, né, lá em Vila Velha, mas muito feliz também, né, por esse momento, para poder, é um marco, né, para a educação de Cariacica, para o município de Cariacica. O que a gente quer é fomentar a rede, né, e que a educação ela possa ser uma indutora para que isso chegue com consistência na assistência social, na saúde, na defesa social, e possa, de fato, aí garantir essa integração das secretarias nos comitês de políticas sociais, né, aqui instituídos em Cariacica, para que a gente consiga, nessa relação que se tem com o aluno, né, e o aluno ele está na educação, ele está na saúde, ele está na assistência, que a gente consiga fazer essa integração potente, né, fazendo com que as práticas cheguem efetivamente além das escolas, mas também nos outros equipamentos públicos do município. Tenho certeza que essa ideia chegará com muita força ao prefeito Euclério, você sabe, né, da maneira muito otimista, tanto é que o lema dele é "Eu amo, eu cuido", né, em Cariacica. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa, com o nosso projeto, né, com a nossa vontade de fazer diferente e fazer com qualidade. A implementação desse projeto, doutora, tem tudo a ver com a nova gestão da cidade, de trazer esse resgate à autoestima da cidade de Cariacica, de resgatar o orgulho de viver aqui. Porque eu sempre falo, às vezes até com o JR nos bastidores, com o prefeito, eu fico tão chateado quando nas redes sociais, tudo que acontece de ruim é em Cariacica que é assim, não, nós temos que resgatar isso. Tenho certeza que as práticas restaurativas é mais um passo para a gente trazer mais dignidade, mais voz para a nossa cidade de Cariacica, para as nossas crianças, nossos jovens em formação, né? Não é, doutora? Não, com certeza. Até brincando com você, eu posso falar ainda. Eu tenho 31 anos de magistratura, 34 de poder judiciário e de vara de infância e juventude de Vila Velha são 26 anos. Então eu ainda posso falar. Mas
E até posso falar em razão disso, né? As práticas restaurativas, através dos círculos de comunidade, que são muito bonitos. A gente fez, inclusive, quando houve um rompimento na região de Mariana e tudo, os nossos técnicos foram para a região de Regência, de Colatina, fazer círculos com comunidade. A capacidade de diálogo entre os mais novos e os mais antigos, as pessoas que ajudaram a formar os bairros, que contam as histórias dos bairros nesses círculos, ela traz essa sensação de pertencimento, de autoestima. E é por isso que é bacana que vocês estão protagonizando, não só dentro da escola, mas querendo propalar para a comunidade onde está e tudo. E isso nós somos parceiros de vocês sempre, porque eu acho que nós sabemos que é o caminho. A gente já vem testando isso no Brasil, no mundo, e a gente sabe que é o caminho. Porque quando você se reconhece, você reconhece que a sua história tem importância, você reconhece a história do outro também, a sua autoestima retorna, né? Porque você ouviu e você foi ouvido em termos de história e foi respeitado. Então, a autoestima, lógico, que retorna. Que bacana. Doutora Patrícia Neves, nossa juíza da Vara da Infância e Juventude, aqui no Roda de Conversa dos canais Dever em Casa na TV, com o JR, nosso secretário de Educação, mais um programa especial trazendo assuntos importantes, pertinentes para as famílias, para os educadores e para a nossa rede municipal. Jota, vamos caminhar agora sim, para os nossos finalmente, deixar as considerações para a nossa rede municipal de ensino, para a nossa cidade de Cariacica. Eu quero agradecer a todos, né, agradecer a presença da doutora Patrícia, eu agradeço muito o convite. Não tinha como começar a falar da implementação da lei sem ter a senhora conosco, né, então a gente fica muito honrado de tê-la aqui em Cariacica, né, e que aos professores, aos coordenadores, diretores, aos alunos e seus pais saibam que nós estamos imbuídos em criar o melhor ambiente de aprendizagem possível. E esses ambientes de aprendizagem precisamos ter sinergia, precisamos garantir a escuta ativa de todos vocês. A gente tem buscado muito isso, temos feito pesquisas qualitativas com todos os segmentos da educação e a gente sabe que é importante garantir essa escuta, né? Agradeço muito ao prefeito Euclério e à Câmara dos Vereadores novamente por ter entendido a nossa proposta e o que a gente quer para garantir a formação e a transformação da nossa rede, principalmente potencializando as questões socioemocionais que estão previstas na BNCC. E assim que os primeiros círculos de construção da paz chegarem às escolas, com a formação de professores, vamos fazer uma matéria com o nosso Dever em Casa na TV, a nossa equipe vai à escola para a gente conhecer mais de perto ainda a chegada dessas práticas nas nossas unidades. Pode ser, doutora? Claro, pode ser, e também encerrando, me colocar à disposição, e o Poder Judiciário do Espírito Santo, nós temos um programa específico, o programa Reconstruir o Viver, com muita honra o nome do nosso projeto foi para o Estado. De 2016. Né? De 2016, fevereiro de 2016, a primeira reunião de estudos, o JR estava lá presente, eu também, a primeira que a gente modifica fazendo estudo, né? A gente não modifica impondo, e a gente se coloca à disposição. Inclusive um convite para vocês que estão aqui, o grupo do estúdio, estamos à disposição para, mesmo de forma online, participarem de um círculo restaurativo para conhecerem a técnica e nos dizerem se gostam ou não. Fica um convite no ar aqui, agradecendo a todo mundo que está aqui. Que bacana. Agradecer também ao setor de projetos especiais e eventos, na pessoa da Fernanda Appel, que está aqui nos bastidores conosco e toda a sua equipe. E em breve a Justiça Restaurativa e os Círculos da Paz chegarão às unidades de ensino da nossa rede municipal de Cariacica. Esse foi o Roda de Conversa aqui nos canais Dever em Casa na TV, da Prefeitura de Cariacica, Secretaria Municipal de Educação. Se você quiser saber mais, doutora, sobre a nossa rede municipal, é só seguir no Instagram, @Dever em Casa na TV. Segue lá, tá? E acompanha tudo que está acontecendo na nossa rede municipal e agora também as práticas restaurativas. JR, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Wagner. Muito obrigado mesmo. Obrigado, doutora. Doutora Patrícia, obrigado. Obrigada a vocês. Prazer e honra, estou à disposição. E o Roda de Conversa volta a qualquer momento com mais assuntos interessantes da educação. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.